Meus queridos, seguinte, queria a atenção de vocês nessa noite. O assunto que Deus propôs em meu coração para compartilhar com vocês é sobre a nossa necessidade urgente de crescimento. Amém? Amém. Deus quer que a gente cresça. Diga para quem está do seu lado: cresçamos. Amém? A palavra de Deus diz em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A palavra diz em 1 Tessalonicenses 3,12 para a gente crescer e aumentar no amor de uns para com os outros. Amém, queridos? Amém. Diga para quem está assim do seu lado: eu preciso crescer e aumentar o meu amor por você. Agora vire para quem está atrás de você e diga: eu preciso crescer e aumentar o meu amor por você. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que Deus é aquele que dá o crescimento. Amém? Amém. Deus é quem dá o crescimento. Paulo diz assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento, Rosinha? Deus. Diga: Deus é quem traz o crescimento para a igreja. Não é pastor fulano, nem pastor cicrano, nem pastor beltrano. Quem traz o crescimento é o pastor das nossas almas, que é Jesus. Aleluia. Ele faz a gente crescer. Oh, glória a Deus. Tudo que a gente pode fazer, irmãos, é cooperar com esse crescimento. Um planta, o outro rega, mas é Deus quem faz crescer. Amém? O texto que eu quero ler para vocês, com base para a nossa meditação, é Hebreus capítulo 5. O escritor de Hebreus trouxe essa admoestação para a igreja ali na Palestina, a igreja do Senhor Jesus entre os hebreus. Em Hebreus capítulo 5, versículo do 11 ao 14, é uma palavra dura, mas como eu ouvi certa vez, escuta só, não é a palavra de Deus que é dura, somos nós que somos duros. Sabia disso? Irmãos, nós precisamos sim ser cheios da palavra. A gente precisa de crescimento. Sabe por quê, queridos? A igreja evangélica, não existe essa palavra evangélica na Bíblia. Existe o evangelho, mas evangélicos como religião não existe essa noção. Fé evangélica. Fé evangélica, não evangélicos como a gente entende. Protestantes, pior ainda. Essa igreja, irmãos, de hoje está crescendo muito, numericamente, está crescendo espiritualmente em muitos setores da igreja. Deus tem dado muita graça a muita gente. A gente tem que reconhecer isso. Mas ainda existe, irmãos, a gente corre o risco, como igreja do Senhor, entenda, eu estou falando de um modo universal, de não crescermos como igreja, continuarmos na infância. A gente observa hoje, em muitos lugares, muita gente na infantilidade espiritual. Eu fiz uns apontamentos aqui, irmãos, para não esquecer de nadinha do que Deus colocou no meu coração para vocês. Vejam só, quanta manifestação de infantilidade no meio da igreja. Pessoas levadas por todo o vento de doutrina. Gente que vem e vai. Ontem aqui, o irmão veio trazer uma palavra muito boa, por sinal. O irmão Michel. Ele trouxe uma palavra. E no final eu chamei ele para compartilhar lá
lá fora. No final não, no meio da reunião. Disse, ó, vem cá, eu não conhecia ele. Comecei a compartilhar algumas coisas, começou a abrir o coração e dizer da frustração dele com a igreja. Ele é um profeta, homem de Deus. Mas eu também animei ele, o coração dele. Disse, ó, dias melhores virão para a igreja do Senhor. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Dias de crescimento, de amadurecimento na pessoa de Jesus. E aí, ele mostrou, os irmãos mostraram uma folha dizendo que agora no Brasil existe a igreja da maconha. Irmão, igreja da maconha. E o pastor dessa igreja diz que Jesus provavelmente estava drogado quando ensinava aos seus discípulos. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias de engano. As igrejas estão saturadas, existe uma mistura hoje no meio da igreja muito grande. E nós precisamos fazer diferente, ser diferente dessa coisa que está se chamando de igreja por aí. A gente precisa até evangelizar as igrejas. Se é que pode chamar de igreja, né, irmãos? Tem tanta coisa por aí surgindo. Sinal dos tempos. Jesus está voltando. Você lembra que a gente conversou sobre isso? Teu irmão? Aleluia. E a gente precisa, irmãos, de crescimento espiritual para poder saber das coisas, não ficar tão ignorante. Irmãos, quanta infantilidade na música cristã. Meu Deus, eu fico ouvindo algumas músicas. Eu não escuto muito rádio evangélica, muito menos programa evangélico de TV. Muito difícil. É tanta coisa que sai na TV, irmãos. Os programas evangélicos, irmãos. Que misericórdia. As músicas, quanta música sem pé nem cabeça, irmãos. Eu cito aquela música como exemplo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na pensão vai se arrepender. O quê? Vai estar entre a plateia e você no palco. Vou estar na plateia Você no palco. e você vai estar no palco. Vai estar todo mundo olhando para você no centro das atenções. Pura heresia que tem que ser denunciada. Quantos ensinos, irmãos, essa música é cheia de revanchismo. E quantas outras coisas a gente vê por aí, irmãos? As pessoas cantando letras de músicas que não trazem, não trazem nada, é só balela. Uma igreja incapaz de julgar, de discernir, irmãos que não conseguem saber, não conseguem discernir as coisas. Todos eles ignorantes nas coisas espirituais. Uma igreja com falta de equilíbrio. Ou um misticismo exagerado. Pessoas se pendurando nos postes da igreja em adoração ao Senhor. Fazendo a urina santa. Já ouviram falar dessa? Irmãos, existem essas coisas, irmãos. Alguns irmãos demarcando território. Porque Jesus é o leão de Judá. E leão demarca território com urina. Buscando, demarcando território para o inimigo não vir. Não é assim que a gente demarca território, não, irmão. É através da oração e súplica por todos os santos. Aí fica esse misticismo exagerado. Ou é isso, ou é o outro extremo. Pessoas cheias de letra, cheias de instrução, mas que não tem nenhum carisma. Eles não têm coração, não sabe aquela coisa, eles sabem tanto da coisa, mas só tem letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus quer renovar a igreja e trazer conhecimento de Cristo de verdade. Amém, queridos? A gente vê homens se gloriando nos homens. Uma igreja onde os homens são exaltados. É a igreja do estrelato, das celebridades. A igreja dos superpastores
ministérios. As pessoas ficam naquela badalação pelos homens, irmãos. Deus quer restaurar a igreja onde Cristo é o centro, onde Ele tem a centralidade, amém, queridos? Uma igreja que é um corpo, não um mecanismo, não uma máquina, mas um corpo que cresce, se desenvolve, que flui. Uma igreja com partidarismos, com divisões. Eu sou de Paulo, ah não, eu sou de Apolo. E tem os mais espirituais que dizem, ah não, eu sou de Jesus. Igreja do pastor Cicrano, igreja do pastor Beltrano, igreja dos pastores são exaltados, queridos. A igreja é do Senhor. Vira para quem está do seu lado. Está com medo de dizer? Diga para quem está do seu lado assim, querido, a igreja é do Senhor. Amém? A igreja é do Senhor. Vamos tirar foto dele. Ao invés de vermos a igreja crescendo em número e simplicidade, a gente está vendo tanta coisa aí, mas Deus quer que a gente cresça em número, sim, mas também em simplicidade. Sem precisar de tanto borogodô, tanto esparro, para ter que atrair crente, um bando de crente menino que só vem para a igreja atraído por brinquedo. Tem o que hoje para mim? Eita, vai ter uma programação bem diferente. Vamos brincar, vamos brincar. É isso, irmãos. Tem gente que é atraída por programas. E tome programa. A gente tem que ser criativo, fazer 1001 coisa, porque tem que chamar a atenção de crente. Queridos, você tem que ser atraído por Jesus. Parece que Jesus não é mais suficiente. Jesus não tem sido mais suficiente na igreja. A gente tem que estar fazendo alguma coisa, irmãos. A gente está perdendo simplicidade. O trabalho fica cada vez mais difícil. E a vida da igreja, irmãos, é uma vida simples. É a vida do lar. A igreja neotestamentária crescia na simplicidade de uma casa, de uma família, nos relacionamentos. Eu tenho crescido, vou dizer para vocês. Jovens têm crescido. Meu pai, Carlinhos e tantos outros discipuladores aqui. Como a gente tem crescido, irmãos, com coisas simplesmente simples. Como? Tá junto de Leleu. Leleu, vamos ali de moto. Vamos. Leleu vem. Pega a moto. Tá. Aí Leleu pega e me leva. Leleu, me leva no dentista. Dentista lá, vai lá, boa viagem. Aí lá vai eu de moto, irmãos. Boa viagem. O Leleu. Nunca fiz isso, irmãos. Dia de chuva. Mas, queridos, como eu cresci. O Leleu ali, levando chuva, irmãos, os carros passando. Aquela lama. O Leleu olhando pra mim, eu olhando pra Leleu. Leleu ria. Sabe, ele não podia estar vindo de carro. Mas hoje eu queria vir de moto, eu queria fazer diferente. Irmãos, mas só comunhão com o Leleu, para ver como é que ele vive no dia a dia dele. Está junto, convivendo na coisa simples do dia a dia. A gente tenta super espiritualizar coisas. Não, querido, a vida da igreja é do dia a dia. É simples, é partindo pão de casa em casa. Não é domingo sentando nesses bancos, não. É durante a semana e o resto da semana convivendo. Juntos, fazendo sopa na casa de Diógenes. Um Guaraná na casa do Del e da Irly. É assim que a gente cresce, irmãos. E aí, nos ambientes de casa, eu nem li o texto ainda, nunca vou ler, meu Deus. Nos ambientes de casa, a gente começa a se conhecer, a gente começa a desfrutar de relacionamento, a gente começa a crescer, ter as nossas crises, as nossas dificuldades, os problemas, e aí a gente aprende a crescer mediante os problemas, a perdoar, a pedir perdão, a se reconciliar, a ajudar. É ou não é, Mônica? Assim a gente cresce, irmãos. Igrejas cada vez mais complicadas, onde o serviço do Senhor é uma coisa cada vez mais burocrática. A gente vê igrejas super hierarquizadas, onde os líderes são realmente ditadores. Controle humano absoluto, queridos. A igreja é uma família onde existe um pai chamado Deus e todos os outros são irmãos. Quer vocês gostem de ouvir isso, quer não gostem de ouvir isso, está na Bíblia. Se está na Bíblia, é Bíblia e acabou. Para com essa lenga-lenga de querer, sabe, ficar numa posição hierárquica
igreja para reconhecer Cristo como o Senhor de todas as coisas, inclusive da igreja. Agora, isso não exime a liderança, isso não tira a paternidade espiritual. Existe sim discipuladores, líderes, homens de Deus que são como pais para a igreja. A Bíblia diz isso também. Então é bom ter equilíbrio, irmãos. Ouvir daqui e surfar. Amém? Não pender para extremos. É o que Deus quer para a gente. Deus quer que haja um fluir de dons aqui na igreja. Todos aqui têm dons, mas não é para necessariamente pegar microfone, não. É dons de edificação uns aos outros. Irmãos, o serviço é muita coisa. A gente tem muita coisa para fazer nos nossos relacionamentos, nos vínculos, em coisas que são realmente importantes. Deus quer que haja um fluir de dons aqui na igreja. Todos aqui têm dons, mas não é para necessariamente pegar microfone, não. É dons de edificação uns aos outros. Irmãos, o serviço é muita coisa. A gente tem muita coisa para fazer nos nossos relacionamentos, nos vínculos, em coisas que são realmente importantes. Ou vocês acham que é realmente importante uma apresentação musical aqui? Não, querido, não tanto quanto a edificação mútua. Amém. Não. Minha denominação. Tem gente que é muita infantilidade, irmãos. A minha denominação é a certa. Não, o meu jeito de pensar é o certo. Gente que anda assim, anda assim, Não, meu jeito é o certo. Eu estou certo. A minha igreja é certa. Eles são assim, O Cristo deles é desse tamanhinho. Eles não têm a noção, nem o conhecimento de que Deus está operando em todos os lugares. Tem gente que Deus está levantando em todos os lugares. Para eles, o único jeito certo é o deles. Queridos, Deus nos livre dessa meninice. Meninice, isso não pode acontecer. Não pode, vocês nem eu somos donos da razão. A palavra de Deus está com a razão. Amém, queridos? Tem gente que não amadurece, irmãos. Deus quer trazer discernimento, que a gente compreenda a igreja como um todo, a unidade da igreja na cidade, queridos. Mas por que as pessoas não estão crescendo? Abra aí Hebreus agora, capítulo 5. Veja por que as pessoas não estão crescendo. Porque às vezes os discípulos não se desenvolvem, as pessoas não têm um progredir na fé. Por quê? Por quê? Versículo 11. A respeito de Jesus, ele está falando. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. E difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Diga misericórdia. Misericórdia. Oh Senhor. O apóstolo que escreveu o livro aos Hebreus, ele tinha tanta coisa a compartilhar acerca de Jesus. Rose aqui orando aqui no início, completamente cheia do Espírito, porque o que ela falou tem totalmente linha com o que eu estou falando aqui. Ela disse: Senhor, leva-nos para águas mais profundas, leva-nos ao conhecimento mais profundo de Ti. E é verdade, minha irmã. Aleluia! O desejo de Deus é esse, queridos, que a gente cresça na profundidade de Deus, cresça mais com relação a Cristo Jesus, seu caráter, sua vida, sua obra. Infelizmente, os leitores originais dessa carta, eles eram preguiçosos e indiferentes a tudo que estava acontecendo na igreja, a tudo que era ministrado. Quanto ao conhecimento de Deus, eles tinham pouco esforço. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Olha para mim. Eles não se esforçavam para progredir. Eles não tinham interesse de conhecer mais acerca de Jesus. Ficavam naquele nível, na mediocridade. E alguns, mesmo depois de tanto tempo, irmãos, é interessante, eu estava estudando aqui, meditando na palavra. Esses irmãos não estavam preparados para avançar. Não estavam não.
dizia. Eu queria tentar explicar para vocês, mas não consigo. É impressionante. Eu tenho tanta coisa que dizer acerca de Jesus, mas é difícil falar com vocês sobre essas coisas, porque vocês estão tardios em ouvir. E eu estava meditando, irmãos, aqueles irmãos ali, essa carta foi direcionada a irmãos da igreja da era apostólica, daqueles primeiros apóstolos. Uma carta direcionada, alguns deles já tinham até 30 anos de vida cristã. E mesmo com 30 anos de cristão, não tinham progredido ao ponto de serem mestres e de compartilharem. Eram 30 anos engordando, era engordando. Uma obesidade mórbida espiritual, onde a pessoa só faz receber. Ela está tão cheia de coisa, que na verdade está recebendo é nada. Ela só faz ouvir, entre aspas. Não consegue compartilhar a vida que está recebendo, não consegue dar para outras pessoas a graça que está recebendo da parte de Deus. Elas estão inchadas, porque na verdade elas não estão ouvindo direito, não estão ouvindo com ouvidos de sábio, ouvidos mansos, ouvindo com o coração, os ouvidos do coração. Eles são tardios em ouvir, estão estagnados, e a estagnação, queridos, leva a gente para o desvio. A gente estagnado, sem crescer, passa o tempo, a gente não amadurece, a gente começa a desviar do Senhor, queridos. E alguns chegam até a apostatar na fé. São tardios em ouvir. O termo em grego é notios, que quer dizer o seguinte: notios, preguiçosos em ouvir. São lentos. Tem gente que diz assim, né? Irmão, comigo é devagarinho. Vai devagar. Um passo após outro passo. Eu aprendo com muita lentidão. Queridos, isso não é coisa para a gente se orgulhar, é coisa para a gente se arrepender. A carta está sendo dura, porque os irmãos estavam sendo lentos, vagarosos no aprendizado, porque os ouvidos dele, daquela igreja, estavam fechados, estavam endurecidos para a palavra de Deus. É impressionante, eu posso estar até falando aqui, e algumas pessoas estão viajando, pensando no fantástico, pensando em tantas outras coisas, ouvidos duros, que não estão habituados à palavra de Deus, que cansam, que estão saturados da palavra. Que é isso, queridos? Não vai crescer, não vai assim, não cresce. A gente tem que amar a palavra de Deus, queridos. Amém, queridos? Amém. Eles tinham culpa, porque não estavam aprendendo. Não era algo que alguém não estava ensinando. Preste atenção, isso é importante. Porque às vezes você tem pessoas que ensinam você. Às vezes pessoas estão dispostas a cuidar da tua vida. Pessoas estão dispostas a instruir você no Senhor. Mas você é endurecido. Reclama de Deus e do mundo. E ainda diz que não tem gente para cuidar de para de cuidar da linha. Se humilha e diz: eu preciso aprender, preciso ouvir. Nós todos precisamos. Amém? Uns dos outros, queridos, para crescer no Senhor. Não sejamos tardios em ouvir a palavra de Deus. Se conformismo com a letargia, coisa tão lenta, arrastando, negócio devagar. E tem gente que está conformada com esse negócio. Irmãos, eu não estou conformado. Eu estou agoniado, estou me coçando espiritualmente, se é que posso dizer assim. Deus, me tire, Senhor, do conformismo. Eu não quero ficar estagnado. Eu sei que tem muito mais de Deus para ser vivido, muito para ser experimentado. Irmãos, eu estou lendo um livro, terminando, sobre a vida de Samuel Morris, se não me engano.
Era um jovem africano. E esse garoto, Luiz Fernando, 17 anos, 1800 e alguma coisa, certo? Por lá, naquele século lá. E esse menino saiu, vejam só, queridos, vejam que história. Uma luz, veja só, ele era escravo em um determinado lugar, escravo. E o Senhor libertou ele não tinha nenhum conhecimento, entre aspas, de Deus, entre aspas, conhecimento de letra, de fundamentos, essas coisas. Mas ele conhecia Deus no seu coração. E certa vez, ele preso, aí uma luz apareceu para ele, uma luz, começando a indicar o caminho para onde ele deveria sair daquela prisão, sair daquele lugar. E a luz começou a guiar, ele começou a seguir a luz, e a luz guiou ele dentro de uma floresta, até que ele foi parar numa missão, queridos, e ali começou a aprender Jesus. E ele ouviu falar, escuta só isso, que isso na África, na Libéria, ele ouviu falar que em Nova York tinha um homem que podia explicar mais para ele acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo. Rapaz, o que esse menino fez, esse jovem, ele deixou tudo para lá, só para conhecer esse homem que poderia informar mais sobre Jesus. Ele pegou um navio, que naquela época não eram os navios de hoje, eram aquelas embarcações à vela. Pegou um navio e praticamente se colocou num trabalho escravo dentro daquele navio, só para pagar a viagem. Ele foi surrado, apanhou no navio, quase que alguém tira a vida dele lá, né? E durante o caminho dele durou 6 meses a viagem da Libéria até Nova York. Durante essa viagem, o navio quase todo se rendeu ao Senhor, irmãos, com aquele jovem, com o amor que ele tinha por Deus. O capitão, que era um homem mau, se entregou aos pés de Jesus, chorando só de ver o amor que aquele jovem tinha por Deus. E o menino deixou a África para chegar em Nova York, chegar lá e começar a procurar aquele homem que disseram que podia ensinar mais para ele de Jesus. E ele procurou, encontrou. E esse homem, quando viu o garoto e a fome dele por Deus, não se conteve, irmãos, começou a chorar. Que amor por Jesus, a ponto de atravessar um oceano para aprender mais de Jesus, queridos, naquela época. E a gente olha os cristãos de hoje, que preguiça de ler a Bíblia. A Bíblia está aí, do teu lado, da tua cama, no teu quarto, e você prefere a novela, o Facebook, tanta coisa do que a palavra, do que se aprofundar na palavra de Deus, queridos. Que amor! Você vai aonde? Sem esse amor pela palavra, você vai para onde? Para canto nenhum, vai ficar estagnado. O que é que faz com que a gente fique com a audição da gente emboltada, a gente tardio sem ouvir? Tem algumas coisinhas aqui que eu escrevi, que eu queria citar para vocês, que faz com que a gente fique assim. Primeira coisa, o orgulho, queridos. A gente acha talvez que já sabe, ou a gente simplesmente não quer ouvir a pessoa que quer nos instruir, ou até a palavra está morgada e a gente se endurece. Orgulho do nosso coração, preconceito. Deus quer usar uma pessoa diferente para você. Você quer ouvir as mesmas pessoas. Deus quer usar alguém totalmente diferente, com uma palavra muito diferente para te edificar. E você, com preconceitos, continua do mesmo jeito, estagnado. Irreverência diante da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem a gente tem aquele respeito pela palavra. Os cuidados da vida é outra coisa que vai puxando a
renovação da palavra na nossa vida. É tanta coisa para fazer nesse mundo, é tanta coisa para a gente consertar, é fazer, tem que trabalhar, é correr, e vai, e a gente não para ouvir a palavra, para se dedicar à palavra. Versículo 12, 5, versículo 12. Pois, com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, infelizmente, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, não de alimento sólido. Eles deveriam ser mestres, eles deveriam ser cheios do Espírito, plenos do conhecimento de Deus. Irmãos, crescimento espiritual não vem com o tempo de cristão. E vem, tá? Tem pessoas que o tempo, claro que o tempo é muito importante, mas não é o critério principal. O crescimento espiritual vem com um coração desejoso, coração de criança que quer crescer. É uma anomalia quando você vê um pai tendo que cuidar de um filho de 18 anos, colocando comida na boca desse menino. Provavelmente esse menino tem algum problema, concordam? Concordam? Para andar na rua com esse menino de 18 anos, tem que ser segurando a mão, porque ele não consegue andar sozinho. Provavelmente ele tem um grande problema. Irmãos, e tem gente que na vida espiritual tem esse grande problema, não cresce. Tem novamente necessidade que alguém venha, segure pela mão e comece a andar os primeiros passinhos. Tem necessidade que alguém venha colocar a papinha na boca. O tempo vai passando. Eu não diria de uma pessoa nova convertida. Uma pessoa nova convertida precisa de leite espiritual. Precisa. Mas alguém que quer mamar a vida todinha está com problema. A criança que vai ter uns 9 anos ainda está no peito da mãe. Peraí, mãe, que negócio é esse? Não quero leite. É ou não é? E tem gente que espiritualmente é assim. Alguém quer falar uma coisa? Se vocês quiserem participar, queridos, podem falar. Amém? O tempo vai passando, Diegão, e a pessoa sempre necessitada de leitinho. Leitinho, não porque o leitinho. Não, e sabe o que é leite? Ela é sempre necessitada de leite. Não sei se vocês notam aqui, no versículo 12. Necessidade de alguém que ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Isso é leite. Os princípios, os rudimentos da fé, o ABC da fé, os fundamentos. Irmãos, é muito importante fundamentar os discípulos. É muito importante falar sobre arrependimento de obras mortas, sobre perdão dos pecados, sobre fé em Deus. É muito importante falar sobre ensino de batismos, batismo do Espírito Santo, batismo nas águas, falar sobre ressurreição de mortos, falar para os discípulos que estão acabando de chegar, e a gente fala, a gente discipula, cuida. Mas, irmãos, passar uma eternidade falando de fundamentos, tem alguma coisa errada, muito séria. Sempre no leitinho, tendo que voltar ao leitinho. Queridos, vamos avançar nas profundezas de Deus. Tem tanta coisa grande sobre Cristo, e a gente fica querendo saber, ao invés de falar sobre o sacerdócio de Cristo, de Melquisedeque, sobre a nossa participação
participação na herança. Veja que coisa profunda. A nossa participação na herança das coisas espirituais, sermos participantes da natureza de Deus, sermos perfeitos. Sim, perfeitos. A gente fica ensinando os irmãos apenas sobre perdão de pecados. Lá, leitinho. Queridos, vamos avançar. Você quer avançar? Pergunta para quem está do seu lado. Balança assim, chacoalha teu irmão, diga que você quer avançar no Senhor. Ao invés de serem mestres, queridos, eles continuavam como aprendizes. E me perdoem, a gente tem que ser sempre aprendiz, querido. Entenda a expressão. Ter coração de aprendiz é ter coração de discípulo. E quando a gente perde esse coração, a gente perde toda a humildade. A gente acha que sabe de tudo, mas não é bem assim. No entanto, a gente não tem que se comportar o tempo todo como aprendizes, querido. Entenda o que eu vou falar. Entenda. Porque a gente tem que crescer nesse aprendizado até chegar à plenitude, até chegar à profundidade da palavra. Tem gente que continua o tempo todo só querendo reter, mas não consegue crescer. Vem pra cá só para receber, como eu falei há um mês atrás aqui. Vou para a igreja receber uma palavra. Quem receber palavra? Você não tem só que receber palavra, mas você também tem que compartilhar a palavra. Onde está o crescimento e o amadurecimento espiritual na tua vida? Para você compartilhar a vida de Cristo que há em você com as pessoas. Eram fracos na percepção espiritual, no discernimento. Não conseguiam discernir as coisas. Aquilo vem de Deus, aquilo não vem de Deus. Isso é meninice. Não, isso é maduro. Não, aquilo ali é um comportamento de Maeli. Não é necessariamente uma coisa do Espírito. Não, aquilo ali não foi Maeli, aquilo ali foi Deus e Maeli. Não existe essa percepção. São pessoas que engolem de tudo. Queridos, criança que engole tudo. Criança que engole tudo. Criança sai pegando assim, ó, até uma barata ela pega e bota na boca. Começa a comer, a mãe fica apavorada. Ela bota tanto coisas nutritivas, ela come coisas nutritivas, mas também come muita besteira. Tem criança até que tem tesoura dentro da barriga. Tô exagerando. De tanta coisa, queridos. Os pais têm que ficar ligados em criança, não é verdade? Cuida, Carlinhos. Cuida ali com o Nicolas, é pequenininho. Vai botar uma coisa na boca. Bebezinho. Come de tudo. Não. Homens amadurecidos selecionam a sua comida. Já viu aquele ditado que diz assim: você é aquilo que você come? Já ouviu? É verdade. A sua comida diz muito sobre você. Aí os irmãos começaram a ficar caladinhos, no xoxo. Nós vamos trazer isso para um sentido espiritual. É verdade, queridos. Se você come alimento sólido espiritualmente, você é uma pessoa adulta que consegue discernir as coisas no Senhor. Mas se você só come leitinho e não sai do leitinho, provavelmente você é uma criança, um menino. Bota a mão no teu coração e diz: Senhor, eu quero crescer. Amém? Diz: eu quero ser alguém amadurecido, um adulto espiritual. Amém? Adulto espiritual com coração de criança. Glória a Deus. Jesus disse que não for como uma criança. Fala do coração, da simplicidade, da pureza. Não pode vir o reino dos céus. Devemos amadurecer até que sejamos perfeitos. A gente deve ensinar como os crentes podem chegar à perfeição, a própria perfeição de Deus. Deus quer que a gente transmita essa perfeição de Deus. É possível, querido, você ser perfeito em Deus, sim ou não?
daqueles que dizem: ah não, perfeito só Jesus. Eu quero chegar à perfeição. Eu miro na perfeição. Você mira na perfeição? Eu quero crescer a imagem, semelhança de Cristo Jesus. Tem gente cujo nível de crescimento é o homem. O nível não, desculpa. A referência. É muito importante a gente ter referências de crescimento na vida espiritual. Eu tenho muita gente com quem eu quero imitar. Pessoas que estão vivendo a vida de Jesus. E eu quero imitar essas pessoas, para a glória de Deus. Mas entenda que o padrão que eu estou mirando ao olhar para essas pessoas é o próprio Cristo. Você tem que mirar em Cristo Jesus. E ser como Jesus é. Fala, Jaque. Mateus 5:48. Diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Deus quer perfeição. Perfeição naquilo que a gente fala. Perfeição naquilo que a gente ouve. Até nosso ouvido, a maneira de ouvir perfeita. Sentidos espirituais. A Bíblia fala aqui em Hebreus sobre discernimento. Olha, vamos terminar de ler o texto. Versículo 14, Hebreus 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, entenda que é uma questão de hábito, alimentar, hábito. É pela prática. O que é que acontece? Eles têm as suas faculdades, e faculdade aqui é o mesmo que sentido, habilidade ou sentido. Quais são os 5 sentidos, queridos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Você também tem sentidos espirituais. Uma visão espiritual, audição espiritual, tato, paladar. Sim, porque nós provamos das coisas. A Bíblia diz isso. A gente se alimenta da palavra. Paladar, gosta, né? Acha gostosa a palavra de Deus. Que palavra gostosa. Essa aqui veio meio gostinho meio amargo. Mas quando ela vai, tem algumas comidas amarguinhas que são bem gostosas, né? Aquelas tortinhas de limão. Pronto. A palavra hoje é uma torta de limão para você. Aleluia. Vem meio amarguinho assim na boca, mas dentro é doce, é gostoso, amém? Glória a Deus. Deus quer que a gente cresça, queridos. Saiamos da meninice espiritual. Então, aqui fala de faculdades. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades, sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. As pessoas espirituais, elas têm as suas faculdades espirituais, seus sentidos espirituais despertados, acesos. Eles conseguem ter uma percepção, uma visão da coisa no sentido espiritual. Eles conseguem ter uma audição boa para ouvir a voz de Deus em qualquer pessoa. Porque na igreja, o corpo edifica o corpo. E eu tenho que ser sensível a ouvir o corpo de Cristo. Aqueles que são maduros espiritualmente não só ouvem, eles têm paladar, como eu falei, apurado. Eles têm olfato para perceber. Rapaz, entrou um perfume de Cristo aqui nesse lugar. Rapaz, tem alguma coisa nesses ares que está diferente. O olfato espiritual exercitado. Eles têm um tato espiritual exercitado. Eles sabem tocar nas pessoas, não apenas com as mãos, mas o coração. Eles sabem conversar, sabem chegar. Eles têm tato. Hoje a igreja às vezes não tem tato ao lidar com seus problemas. Pessoas que têm tato e bom tato espiritualmente, quando lida com questão difícil, sai logo, está
Não tem tato. Aí acaba perdendo as pessoas, deixando de ganhar o coração. Não tem tato. Mas as pessoas maduras espiritualmente, elas têm um tato apurado. Elas oram, elas se preocupam em como chegar, em como tocar, como exercitar a misericórdia, a graça, a palavra da justiça. Deus quer que você seja experiente na palavra de Deus. Cresça na palavra de Deus. Não seja tardio em ouvir, endurecido no seu coração. Tenha desejo pelas coisas de Jesus. É impressionante como hoje os cristãos querem saber da vida de todo mundo, mas não querem conhecer mais profundamente a vida de Cristo. Kleber, Jesus, meu irmão. Chegar em Jesus, Paulinha, saber quem é Jesus. Uma vez Marcos Moraes me mostrou uma palavra tremenda. Dessa palavra Deus me deu uma música, Jesus o tema, todos conhecem aqui. Jesus, canta. Não há nada melhor para falar, o tema principal de nossos lábios. Jesus como a centralidade da igreja, como tema da igreja. Queridos, crescer na exposição da palavra que é Cristo. Às vezes a palavra que a gente prega, presta atenção, às vezes a gente fala sobre tudo nas palavras, mas não fala de Jesus. É uma palavra muito voltada para o homem, onde Jesus não tem a centralidade. Jesus precisa voltar a ser o centro da mensagem da igreja. Cheios de Jesus, cheios da plenitude de Cristo. Meninos espirituais não crescem em Cristo, queridos. Não é só em conhecimento de letra, não é em Cristo que eles não crescem. É lamentável. A gente perde de desfrutar as vidas e os presentes. É como, presta atenção, como a mediocridade espiritual é danosa. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora. Imagine que você, Cláudia, você na sua conta bancária, você recebeu um depósito. Aleluia. Um depósito de 5 bilhões de dólares. Imaginem que de repente, do dia para a noite, você descobre que tem 5 bilhões. Vai ali. Acho que nem o estádio que estão construindo aí vale isso. 5 bilhões na sua conta. E você decide passar o resto dos seus dias vivendo como um mendigo. Alguém chega para você e diz: querido, mas você tem tanta riqueza. E você diz: eu? Aí faz aquela cara: como assim? Tem que vai no banco procurar. Mas como é que eu vou? Vai lá. Aí chega alguém e diz: você está rico, você tem 5 milhões na sua conta. E você não acredita. Não pode ser. Deve ser direito. Deve ser outra pessoa. Gente, isso é inconcebível, concorda? Mas por que com as coisas espirituais a gente se comporta assim? Porque na sua vida espiritual, tia Tânia, aleluia, você tem 5 bilhões na sua conta. Mas por que só usa 5 reais todo dia? Por que não desfrutar das riquezas de Cristo? Por que, queridos? Por causa da mediocridade. A estagnação embaça a nossa visão espiritual e a gente não consegue ver o que temos. Tantos presentes graciosos recebidos de Deus para nossas vidas e ficamos: não pode ser, não acredito. Sério? E a gente fica assim.
sem acreditar. E não evolui, e não cresce. Amém? Amém não? Misericórdia. Diga comigo não, Jesus. Está com sono? Diga assim, comigo não, Jesus. Então, para terminar, aleluia, meios da gente desenvolver o nosso crescimento espiritual. Eu quero citar 5 coisas. 5 coisas que você tem que fazer para crescer espiritualmente. Vamos orar, queridos. Primeira coisa, vamos orar. Uma vida de oração constante, no dia a dia da gente, indo, voltando, acordando, dormindo, orando, sem aquela coisa religiosa, sem ser aquela oração, sabe, mecânica, mas tem que ser uma conversa do teu coração com Deus, uma conversa normal. Deus, assim, queridos, quando você for saindo, atenção, vocês estão comigo? Quando você for saindo, vai orando, vá assim, presta atenção. Ô Deus, é o seguinte, eu não entendi bem aquelas coisas que Saulinho falou lá na reunião. Eu queria que o Senhor me esclarecesse. Meu coração precisa estar mais aberto, Deus. Eu não sei, eu quero conhecer mais, eu quero desejar mais, crescer mais. Conversa, oração contínua, bate-papo com Deus. Ao invés de buscar o Face, busque a face de Jesus. Não que eu estou para vir ninguém ir para o Facebook, mas é sério, queridos. Deus falou essa semana comigo isso. Mas era trabalhar constantemente usando a internet. Mas Deus disse para mim, busque a minha face. A minha face e o meu book. Buscar a face do Senhor pela oração. E o book dele é a segunda coisa que eu quero falar. A meditação. A meditação na palavra de Deus é a segunda coisa. Ter conhecimento. Ler diariamente a palavra. Alguns leem com aquelas regrinhas, né? Com a leitura anual, que é muito importante. Outros leem um livro por ano. Mas, querido, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado, vamos ler a palavra de Deus. Vamos meditar. Eu quero sugerir também, leiam livros, irmãos, edificantes. Quem pode falar para mim 5 livros? Você fala um, outro fala outro, outro fala outro, outro fala outro, outro fala outro. 5 livros. Eu queria que uma pessoa levantasse um livro que te edificou muito. A sabedoria do Salomão. Jesus Cristo é o Senhor, de Jorge Mitiano. Uma vida com propósito, de Rick Warren. Liberta da cena sinuosa. Qual? O nome de Jesus, Kenneth Hagin. O homem do céu, irmão e um. Liberta. Lindo. O amor acima de tudo, de Max Lucado. O poder da esposa que ora de quem? Esqueceu. Ou seja, arrependimento de obras mortas, de Antônio Cirilo, com Amy Huber. Liberta das paixões, Steve Gallagher. Queridos, esses homens de Deus, muitos têm escrito livros abençoados. Então procura referência. Não engole de tudo também não. Procura referência. Vai meditar, vai ler a palavra. Procura livros que te ajudem. Se santifica. Busca santificar a tua vida. Se abstenha de coisas que desagradam a Deus. É a terceira coisa. Santificação. Para você ter crescimento espiritual. Quarta coisa, a prática do amor. Crescer no amor. Não adianta crescer em tanta coisa e não amar, querido. O amor é o puro crescimento de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E por fim, crescer na comunhão e no serviço. Crescer na comunhão dos irmãos, da igreja, do corpo. Não se acostumar a estar sentado aí.
mas procurar comunhão de verdade, relacionamento, conviver, estar junto, orar, estar em comunhão e também servir com os seus dons. Procurar saber que dom você tem, qual dom que eu tenho para o corpo de Cristo, para a edificação das pessoas, que dom Deus tem me dado, e conhecer esse dom e se aperfeiçoar, progredir. Hoje a palavra foi para você avançar. Tem muito mais de Deus para você. Amém, queridos? Você recebe a palavra de Deus?